Fala galera, alô você, bem-vindo ao canal Multiverso. Prontos para um vídeo de tirar o fôlego? Pronto para ficar chocado, de cair o queixo? Então muito bem, pois essa é uma história que vai desafiar o senso comum. Uma hipótese para sacudir geral sobre a história oculta de Atlântida e Lemúria. Aperta o cinto e vem comigo. Depois que a Terra foi criada por ordem e trabalho de engenheiros celestiais de muitas raças do cosmos, houve a implantação das primeiras humanidades semitéricas que foram os hiperbóreos. Raça essa que habitou a Terra por incontáveis eras e depois da ascensão, alguns deles escolheram permanecer como guardiões do planeta. Muito tempo se passou após a criação do planeta até a implantação das primeiras humanidades adâmicas. Essas só se deram após a extinção dos dinossauros, que teria sido um evento calculado a fim de favorecer a proliferação dos mamíferos na Terra. Eras depois, quando o planeta finalmente estabilizou, por fim havia chegado o momento tão esperado. Depois de um trabalho de milhares de anos, a Terra finalmente reunia as condições perfeitas para receber os primeiros exemplares do projeto adâmico. Uma entidade conhecida pela espiritualidade pelo nome de Toranque é dado como pai do projeto adâmico. Ele teria sido o mestre, o engenheiro geneticista que projetou toda a mecânica biológica do corpo do veículo material batizado de raça humana adâmica, muitas centenas de milhares de eras antes dela acontecer na Terra. Este mestre propôs à Federação o denominado Projeto 200.000, a introdução paulatina de raças humanas em intervalos de 200.000 anos. Cada projeto adâmico teria esse objetivo temporal para que se pudesse elevar o estado vibracional. Assim, teriam se introduzido os primeiros humanos arianos exemplares em torno de 3 metros de altura, procedentes de Aldebaran, na constelação de Taurus. A respeito da denominação e o conceito de Lemúria e Mu, vale ressaltar que teriam sido duas civilizações diferentes. A saga Anunnaki nos traz a informação de que Lemúria era um conjunto de ilhas na região do Oceano Índico, onde hoje só resta Madagascar, na costa sul-africana. Mu era maior e teria se localizado no Pacífico, onde hoje restam apenas algumas ilhas, entre elas a de Páscoa. Neste estudo, chamaremos tudo de Lemúria, pois, embora fossem povos diferentes, tinham uma organização social semelhante. A primeira foi Mu e seus humanos adâmicos de Aldebaran. A segunda foi Lemúria, oriunda de humanos adâmicos arianos de Sírios. A organização política, social e administrativa de seus habitantes era similar. As raças de Sírios e Aldebaran viviam em povoados pequenos, se incomodavam com grandes aglomerações, não pretendiam ser afetados pelas formas pensamento coletivas que se formam em grandes centros que, por sua vez, afetam o equilíbrio vibracional do indivíduo. Preferiam uma vida de caráter rural integrada com a natureza. Mas se pensa que eles eram rudimentares, enganou-se. A teoria nos conta que possuíam uma tecnologia potente desenvolvida ao longo dos anos, mas totalmente não poluente e completamente integrada ao ecossistema. Gostavam de comer o que eles mesmos cozinhavam e sua alimentação era predominantemente vegetariana, demonstrando sua estreita relação com a natureza e o respeito com as outras formas de vida. Eventualmente consumiam carnes com o estrito objetivo de auxiliar no equilíbrio da cadeia alimentar, quando por algum motivo alguma raça animal se proliferava em demasia. Não existia dinheiro e todos tinham suas necessidades básicas atendidas. Trabalhavam por 2 horas para a comunidade em prol da benesse coletiva, cada qual fazendo aquilo que sabia fazer melhor, dispondo das áreas de conhecimento com as quais estavam dotados, pelo bem de todos, e o restante do dia dedicavam-se ao desenvolvimento pessoal. Buscavam desde sempre as qualificações mais destacadas do indivíduo, potencializando-as ao máximo físico, mental e espiritual, tratando de expandir a consciência ao nível máximo. No transcurso de 2000 anos, essa civilização estava pronta para, com uma só voz, tomar contato com seus irmãos estelares, e isso se deu de forma positiva. Assim, a Lemúria de Gaia, a Terra, tomou seu assento de direito junto às 49 federações dentro da Federação de Aldebaran, estando assim, de fato, embaixo do guarda-chuva de Alcione das Pleiades. E o estandarte dos povos originários flamulavam em todos os cantos da Lemúria. Seu crescimento tecnológico e espiritual avançava, criaram escolas iniciatórias em diversas ciências, inclusive dos planos sutis.
Segundo canalizadores de todas as épocas, tanto na Lemúria quanto em Atlântida apareceram mestres da geometria sagrada e alquimia, denominadas por eles pela nomenclatura de biogeometria fractal. Nessas aulas, mestres e alunos plasmavam formas geométricas de energia com o objetivo maior de cura e elevação vibracional, canalizando a energia universal ou prana através de estados meditativos apoiados por energias sutis como o cubo de Metatron. Assim como Antacarana, Fogo Pégasus, Ramakon, Estrela Polaris, Flor da Vida e outras consciências cósmicas expressadas em geometrias. Algumas dessas escolas realizavam peregrinações para as regiões hiperbóreas a fim de impregnar-se da energia dos mestres ancestrais, os guardiões espirituais do planeta, com os quais alguns mestres de estágios elevados acabaram fazendo contato. Passados 2 milênios e 150 mil anos depois, passaram a ascender para a quinta dimensão vibracional e povoando assim outros mundos de acordo com seu grau evolutivo. Completados os 200 mil anos estabelecidos originalmente como objetivo, a maioria já havia ascendido a outros planos e ficou um pequeno reduto que, propositalmente, retardou sua partida para servir de guia à próxima civilização adâmica. Desta vez, algo que temporalmente se enquadraria em torno de 1 a 2 milhões de anos atrás, chegaram novos humanos arianos de Sirius. Sua organização e costumes eram muito parecidas com os irmãos de Aldebaran. Todavia, eram um pouco mais densos, mais suscetíveis a conflitos e por isso se acompanhou muito de perto sua evolução. Chegado à marca dos 200 mil anos deste projeto, parte dos sirianos já havia ascendido, mas restava uma boa parte de humanos apegados à matéria. Esse apego ao mundo físico preocupou o mestre comandante Toranque, pois era chegada a hora do próximo projeto adâmico, um novo grupo vindo das Pleiades. Temiam que essa convivência terminasse em algum tipo de conflito, já que a raça de humanos pleiadianos era igualmente mais denso, como a segunda leva siriana, e também era um povo orgulhoso. Assim, Atlântida, um conjunto de ilhas situadas no Oceano Atlântico, foram povoados por povos arianos pleiadianos que desenvolviam a espiritualidade, mas também eram muito entusiastas do cientificismo, da ciência daquilo que é material, palpável. Não sentiam exatamente uma união interior com a natureza. Sua organização administrativa era um sistema de castas que funcionava desde a Grande Guerra de Orion. Possuíam um dogmatismo e uma estrutura social altamente rígidos e possuíam também uma elite governante de mãos de ferro. Não eram uma sociedade em si primitiva, mas entendiam a realidade de uma outra maneira. Como uma raça de forte carga de DNA delfínico de Sirius A, uma das criadoras do ser humano adâmico, sua conexão genética com a água fazia com que estabelecessem muitas de suas cidades no mar, onde se podiam encontrar enormes castelos de cristal situados no meio do oceano, conforme canalizado por muitos médiuns ao longo dos séculos. Uma nova raça pleiadiana, um novo projeto adâmico desembarcou na Terra. Essa era a colônia de Atlântida, convivendo com as colônias de Aldebaran de Sirius, em Lemúria e Mu. Quanto mais desenvolviam tecnologias e estudavam as ciências do físico, mais lhes custava desapegar-se dos planos físicos. Embora esse aspecto, durante milhares de anos a convivência foi tranquila, cada um respeitando o território do outro, seus costumes e hábitos. Essa boa vizinhança levou a uma autêntica idade de ouro, onde a sabedoria, a alquimia sagrada, a ciência, tudo em definitivo estava em crescimento, junto com os seus desenvolvimentos pessoais. Durante as ascensões, era natural que um parente ou amigo simplesmente desaparecesse, não estando mais entre eles, sumindo em uma explosão de luz, conectando-se aos planos sutis. Depois desses tempos, iniciou-se uma densificação de Lemúria e Atlântida. O ritmo de abertura de consciência e de elevação espiritual decrescia paulatinamente. A Atlântida pleiadiana se densificou ao máximo e a Lemúria, em outros tempos muito espiritual, começou a dar as costas aos costumes de seus mestres ancestrais. A população crescia nas duas civilizações e as necessidades de recursos também. Começaram os intercâmbios comerciais entre Atlântida e Lemúria. Em Atlântida se deu início a um crescimento desgovernado de tecnologias e começaram a ser mal vistos e depreciados pelos lemurianos.
Os Atlantes, por sua vez, começaram a encarar a Lemúria como uma gente ociosa e pouco produtiva que não agregava nada em termos de desenvolvimento para o planeta. Nesta mesma época, também se iniciou um conflito interno entre os próprios Atlantes, mais respeitosos à Mãe Terra, à espiritualidade, em especial os da zona Hiperbóreas, e aqueles que viam na ciência e na tecnologia a única forma de ascensão. A Idade de Ouro de alta espiritualidade havia chegado ao fim, algo em torno de 1 milhão a 500 mil anos atrás, conforme muitos canalizadores. Os piores temores que Toranque expressou ao Conselho da Federação de Alcione muitos milênios antes havia se transformado em uma realidade preocupante. A densificação vibracional da Terra havia começado, mas ninguém chegou a imaginar, nem mesmo Toranque em seus piores pesadelos, que haveria ainda de complicar ainda mais a situação na Terra. Entre meio a isso, nessa mesma época, teriam chegado na Terra o povo Anunnaki, desenvolvendo sua própria raça de humanos, modificando geneticamente o projeto original de Toranque. Grande era a preocupação na Federação de Alcione, pois a Terra havia tomado um caminho duvidoso. A densificação vibracional da Terra se fazia evidente e o surgimento de guerras locais, como foi o caso de Sodoma e Gomorra, uma colônia andariana destruída pelos Anunnaki, que tiveram o consentimento tácito de Atlântida e Lemúria para fazê-lo. Era o primeiro grande indício de que as coisas estavam desandando no planeta. Ficou para trás os gloriosos dias em que a ascensão aos planos superiores era motivo de júbilo entre os indivíduos. Os que, no entanto, permaneciam aqui no plano 3D ainda se comunicavam telepaticamente desde o primeiro momento com seus entes queridos ascendidos e faziam isso com total naturalidade. Antes não havia nenhuma trava e tudo fluía, mas agora essa comunicação estava restrita às escolas de mestres. Muitos dentre eles usados para mandar mensagens a seus amados ascendidos, já que eles por si próprios já não podiam mais, pois estavam demasiado densos. Um indivíduo que era considerado normal nos tempos gloriosos de Lemúria e Atlântida, agora era considerado um mestre. Essa densificação vibracional começava a mudar a própria biologia do corpo físico. Os espécimes arianos, que costumavam medir em média 3 metros de altura, agora viam sua estatura diminuída de geração em geração. E tentaram em vão reverter essa degeneração cientificamente, quando sua origem era, na verdade, espiritual. Na Lemúria e, sobretudo, em Atlântida, se entregaram a uma corrida insana pela tecnologia, começaram a fazer experimentos genéticos realmente cruéis, eram tempos de ciência sem consciência. Houve conflitos entre cientistas e sacerdotes, sendo esses últimos, por fim, desmoralizados no melhor dos casos e, não raro, assassinados. Posteriormente, também houve choque entre os clãs sacerdotais, alguns mais espirituais e outros mais amigos do poder e dos cientistas. Fruto dessas disputas, deu-se início a um fim dramático. Nas antigas escolas sacerdotais de Lemúria e Atlântida, onde se praticava rodas de magia com geometrias sagradas, havia se tornado meramente em uso do saber para fins egoístas de benefício individual. Mestres manipulavam seus pupilos, já que se deram conta de que podiam não somente guiar as energias dos demais, mas também eram capazes de apossar-se delas, carregando-se da energia alheia. E esse foi o começo da prática da magia obscura como ferramenta de poder e controle por parte das elites científicas e sacerdotes corrompidos. Esse pacto de poder entre elite dominante e sacerdotes obscuros inclinou definitivamente a balança para a derradeira densificação da sociedade atlante. Muitos canalizadores comentam que tanto Atlântida quanto o Egito, um Egito muito mais antigo do que se imagina, caíram em um dado momento na magia negra e puseram tudo a perder irreversivelmente. Face a isso, a Federação de Alcione fez enormes esforços diplomáticos por muito tempo, e estamos falando de tarefas de dezenas de milhares de anos. Neste ponto, ganharam importância colônias de outras raças que viviam tanto em Lemúria quanto em Atlântida. Eram geralmente humanas de outras federações com as quais se tinham boas relações. Essas colônias eram dotadas por indivíduos que tinham a missão de facilitar a cooperação em todos os âmbitos. Eram tanto embaixadas para desempenhar trabalhos diplomáticos, casas de comércio, assim como centros de cooperação e desenvolvimento científico. Por exemplo, se criavam variedades de plantas e animais na Terra para serem transplantados para outros planetas.
Eleito de ser a Terra um planeta sagrado, um jardim de vida, assim se fazia um laboratório biológico sem igual neste quadrante do universo. E esse teria sido o verdadeiro Jardim do Éden, a verdadeira fonte deste mito. Essas colônias, em cooperação com Alcione, executaram por muito tempo trabalhos de mediação para procurar reconduzir possíveis conflitos que pudessem acontecer. Havia-se passado aproximadamente 500 mil anos da destruição Anunnaki de Sodoma e Gomorra, a colônia andariana de Sírius. Os esforços de Alcione fez com que os Anunnaki, vizinho de Lemurianos e Atlantes, fossem auditados de alguma maneira em seus movimentos. Então estes passaram a se dedicar a fortalecer suas bases africanas do Egito, Cáucaso e, sobretudo, o Oriente Médio, onde havia grandes portais dimensionais naturais que facilitavam as viagens interdimensionais. Atlantes e Anunnaki tiveram boas relações, uma vez que ambos estavam cada vez mais afastados das diretrizes de Alcione. Os Atlantes admiravam o poder tecnológico e militar Anunnaki. Os dois povos tinham cada vez mais pontos em comum, afinal, eram pleiadianos igualmente. A colaboração entre eles foi ficando cada vez mais estreita e, no fundo, crescia o desejo, tanto nos Anunnaki quanto nos Atlantes, da Terra habitada por raças totalmente pleiadianas e livres da influência da Grande Federação de Alcione. Houve um longo período de Guerra Fria entre Lemúria e Atlântida. Ambas se lançaram em uma busca frenética pelo desenvolvimento de tecnologia armamentista. A partir de Alcione se via com muita preocupação essa tensão. Durante dezenas de milhares de anos se viveu abaixo de um clima de duas civilizações humanas inimigas altamente militarizadas, sobretudo Atlântida, cada vez mais densificada na ciência sem escrúpulos e na magia obscura. Era um cenário demolidor e difícil de reverter. As elites dominantes estavam cada vez mais embriagadas de poder e, em um dado momento difícil de enquadrar temporalmente, algumas vertentes espiritualistas dizem em torno de 350 mil anos, se desatou finalmente o conflito. Qual foi o motivo real desse conflito é, no fundo, uma incógnita, mas imagine-se que após dezenas de centenas de anos de tensão, uma estupidez qualquer, de qualquer um dos lados, pode ter sido o estopim desencadeando uma guerra atômica mundial. As consequências foram terríveis, dado a capacidade bélica de ambos. A maior parte das cidades pereceu em poucos dias num cenário apocalíptico. Não havia vitória possível para nenhum dos lados. Finalizado o combate, apenas alguns poucos vilarejos rurais abrigavam alguma vida. Essas cidades eram tão pequenas e contavam com tão pouco recursos que mal tinham como sobreviver elas próprias. Não tinham capacidade nenhuma de prestar auxílio a quem quer que fosse. Eis que em todos os reinos lemurianos e atlantes a situação era apocalíptica. A escassa humanidade sobrevivente foi gravemente afetada pela radiação, dando origem a uma mutação genética de maneira inexorável nas gerações seguintes, fazendo surgir degenerados por mutações radioativas. Algumas teorias apontam que foi destas mutações que surgiram o Homo de Neandertal, cuja origem é datada pela ciência de 300 mil anos, e o Homo de Cro-Magnon, cuja datação é de aproximadamente 50 mil anos. O Neandertal, cujas reconstituições forenses deixam transparecer que esses indivíduos foram os mais afetados pela mutação, com feições embrutecidas. Não que fossem mentalmente diminuídos, mesmo porque esses indivíduos tinham até mais capacidade craniana que o atual sapien. Esses poucos sobreviventes mutantes foram uma gente que tiveram de recomeçar praticamente do zero, já que todo o conhecimento de seus antepassados estava perdido. Por aquela época, ocorreu a primeira migração dos neandertais para a Europa de forma bastante rudimentar. A controvérsia maior está no Homem de Cro-Magnon, já que a ciência data de 30 a 50 mil anos atrás, data essa relativamente recente. A razão pela qual a saga Anunnaki defende que eles também são produtos de degeneração genética oriunda da radiação é que essa raça Cro-Magnon foi descendente de lemurianos e atlantes que viviam nas zonas hiperbóreas e, portanto, menos contaminados que os demais. Nestas épocas, essas zonas não estavam cobertas de gelo e eram terras de bosques exuberantes. Nos mitos visigodos, por exemplo, há referência de uma Groenlândia de campos e bosques verdes e, após a glaciação, por essas zonas estarem cobertas de gelo, é o motivo pelo qual a ciência não encontra fósseis de Homo de Cro-Magnon com datações tão antigas. Apenas contam com aqueles que migraram para outras terras em tempos mais recentes.
Após toda a guerra e tragédia ocorrida em 2 continentes terrestres, os Anunnaki se viram da noite para o dia como a raça dominante do planeta, situação essa em parte sonhada e agora ao alcance da mão. Eles que antes queriam uma terra só de raças pleiadianas com os Atlantes junto, começaram a tomar gosto pela hegemonia. O que restava de Atlântida ia se descontaminando pouco a pouco e essas terras eram povoadas pelos Neandertais, como dissemos. Tanto Atlantes como Lemurianos começaram a recuperar-se a partir de pequenas cidades e povoados que sobreviveram ao desastre da guerra. A organização era parecida à Grécia clássica em suas cidades-estados independentes, com sentimento comum de colaboração recíproca por necessidade. Ainda assim, não se esqueciam dos rancores do passado, culpando-se mutuamente pelo desastre. A mutação terminou de minguá-los em estatura e começaram a aparecer indivíduos de cabelos vermelhos, uma característica que se tornou dominante com o advento dos milênios, como citados nos relatos de Platão. Era a consequência direta da radiação e do despencar vibracional dessas raças. Recordemos que Lemúria começou o projeto siriano de Toranque na cota de aproximados 2 milhões de anos atrás. Algumas centenas de anos depois começou o projeto pleiadiano de Atlântida. A sobrevivência vinha em parte por fatores ambientais tanto em Lemúria quanto em Atlântida, mas especialmente porque se mantiveram de pé as pirâmides que mantinham a conexão com as forças telúricas e cósmicas nestas zonas. Essa rede de pirâmides, que provinha uma bolha ambiental em torno dos continentes atlantes e lemurianos, foi o primeiro objetivo a atingir depois do desastre e foram assistidos por colônias de seus aliados nas federações. Essa bolha, essa matriz local, por definição, dava a seus habitantes uma grande longevidade e uma longa juventude graças a seus poderes regenerativos. Aqui tiveram um grande trabalho colaborativo de civilizações andromedanas, pleiadianas, sirianas, canopeias, entre outras. Um trabalho a destacar foi desenvolvido pelas colônias arcturianas em Atlântida e algumas de certos mundos sirianos. Correspondem a representações antigas de arianos altos e calvos, como as figuras em pedra que temos espalhadas pelo mundo, especialmente na Turquia. O tempo foi passando e nos encontramos, segundo as fontes, em torno de 150 mil anos antes de Cristo. Tanto a Lemúria quanto a Atlântida se recuperavam com força. Não tinham a expansão de outrora, mas eram novamente civilizações notáveis, embora as capacidades das raças arianas se faziam presentes de maneira desigual. Curiosamente, na Lemúria se viveram tempos de certos reencontros com suas essências ancestrais que, como dissemos, não se chegou aos níveis de superioridade dos tempos antigos, mas buscaram um caminho de equilíbrio e comunhão com a espiritualidade da Mãe Terra e o universo criador cósmico. Em Atlântida, como que presos à sua natureza, se retomou a corrida da tecnologia em detrimento da espiritualidade mais uma vez. Escolas de mestres pensavam em engrandecer seu ego e seu poder. Qualquer escola de luz, em qualquer tempo e civilização, sabe que um mestre está a serviço dos demais e não de si mesmo. Sabe que um bom mestre deve estar aberto a aprender através de seus alunos e não se coloca como dono de nenhuma verdade absoluta. Estando com o ego sob controle e tendo seus atos guiados pela humildade, esta seria a característica da verdadeira sabedoria. Nestas épocas, começaram a proliferar escolas e seitas de saber onde o que se fazia era o estudo do poder em conjunto com o conhecimento científico, guiando-se pela magia negra e demais artes obscuras. Essas escolas iniciáticas de poder pelo poder foram as ordens de magia obscura mais poderosas que jamais existiram antes na história do planeta. Esse conhecimento foi um detentor de poder crescente durante milênios, sendo o braço direito dos mandatários das elites atlantes. Esse fato não foi nada bem visto pelas distintas federações de Alcione, que viam como podia se repetir novamente os acontecimentos ocorridos na guerra entre Lemúria e Atlântida. E antes disso, houve uma mobilização massiva de mestres de muitas federações e hierarquias espirituais que se uniram para evitar que um desastre de semelhante calibre voltasse a acontecer. Estes mestres influenciaram diretamente junto a lemurianos e atlantes, inspirando-os a compactuar acordos de paz entre si. Nestes tempos, na Terra se viu nascer mestres lemurianos para povoar as terras continentais de seus antepassados. Em contrapartida, a nova Atlântida tecnológica se derivou para além das cidades costeiras, configurando-se grandes zonas urbanas no interior do Oceano Atlântico.
É dessa época que vem a maioria das muitas canalizações de vidas passadas das pessoas que têm essa capacidade de recordação. Elas comentam que se veem habitando enormes castelos de cristal, literalmente, no meio do oceano. A teoria nos conta que ao redor de 90 a 80 mil anos antes de Cristo aconteceu uma invasão de arcontes de alta hierarquia derivado da encarnação de grupos de almas cada vez mais densas, sendo essas últimas oriundas de mundos extremamente conflituosos de guerras, violência e ódio, além do manejo intensivo de magia obscura, na maioria provenientes dos sistemas de Tau Set e Capella. A consequência de tudo isso foi a formação de uma egrégora de baixa vibração e, logo, a baixa da consciência das sociedades lemurianas e atlantes, onde se perderam os valores éticos. Assim, aos trancos e barrancos foram se passando os milênios para Lemúria e Atlântida, quando um novo contratempo se somava à delicada situação de ambas civilizações. Os Atlantes primeiro e os Lemurianos depois detectaram um meteorito que se encontrava em rota de colisão com a Terra. Esse meteoro não tinha o tamanho do que extinguiu os dinossauros, não chegava a representar um perigo para a viabilidade da vida na Terra. Mas sim seria localmente muito destrutivo, causando milhares de vítimas se impactassem zonas habitadas. Essa situação foi largamente discutida nos conclaves Lemur-Atlante, e aqui se deu a verdadeira natureza tanto de Lemúria como de Atlântida. Por um lado, a Lemúria defendia que se deixasse a natureza seguir seu curso, de deixar fluir os acontecimentos que, se tivesse que acontecesse quando e como fosse. Já os Atlantes defendiam a necessidade de implantar planos de desvio ou interceptação, que não se deveria permitir semelhante risco, e para garantir a viabilidade deste plano era necessária uma colaboração mútua. As discussões nesses conclaves foram intermináveis e os mestres intermediadores da Confederação lhes diziam que ambas as civilizações eram suficientemente maduras e com tecnologia para fazer frente a este desafio e que, no fundo, qualquer decisão que tomassem seria por conta e responsabilidade deles próprios e deveriam assumir todas as consequências. Os conclaves se sucediam sem acordo e ante a negativa dos lemurianos de implantar qualquer plano de ação contra o objeto estelar, aceitavam o destino fosse como fosse, e no final, as autoridades atlantes se renderam a essa falta de disposição lemuriana e acabaram por aceitar a sua não colaboração. E agora te convido a fazer uma pequena abstração juntos e nos colocar na pele desses dois povos. Escreve aqui nos comentários como você teria se comportado. Que decisão você tomaria? Você se identifica com a postura atlante? Faria de tudo que estivesse a seu alcance para deter semelhante ameaça? Ou você deixaria a natureza seguir seu curso sem interferir? Não é objetivo julgar qual resposta seria correta. Não existem respostas certas. Apenas talvez muitos de nós optassem por fazer de tudo para deter o meteoro. E não é por menos, pois muito provavelmente a civilização atual seja descendente de pleiadianos atlantes. Levamos o gosto atlante pela tecnologia, pelo material, no tentar controlar tudo. Agora compreendemos bem a diferença de pensamento entre os povos lemurianos e atlantes. Dada essa decisão, os atlantes começaram a construir a toda pressa enormes bunkers por toda a Atlântida, assim como nas colônias que haviam na América do Norte, Central e parte da América do Sul. E aqui, neste preciso momento, enquadramos a famosa caverna de Los Tayos, no Equador, que foi construída com tecnologia atlante. Contado a grosso modo, trata-se de uma entrada principal com quase 3 metros de altura e uma caída vertical de 80 metros em primeira instância, seguida de uma segunda de aproximadamente 20 metros. Definitivamente trata-se de uma rede de túneis e enormes galerias, coisa com mais de 100 metros de profundidade, sendo que a ciência até hoje mal explorou 10 quilômetros. E chegou o dia do impacto, que não apenas caiu em zona povoada, mas impactou em pleno território atlante. A destruição, como se previa, foi localmente devastadora, causando milhares de vítimas e desestabilizando localmente a zona, provocando intensa atividade vulcânica. Isso provocou a ira da cúpula atlante, acusando a culpa de tudo à Lemúria. Que todo aquele desastre poderia ter sido evitado se houvesse cooperação e então, numa decisão infeliz, se desencadeou um ataque atlante termonuclear massivo contra a Lemúria. Tudo terminou após algumas horas de barbárie e, neste momento, a Atlântida matou o espírito do projeto lemuriano na Terra.
Isso teria se sucedido em torno de 70 mil anos atrás. A devastação causou quase total aniquilação e o continente lemuriano estava morto. Os poucos sobreviventes sabiam que as placas tectônicas que suportavam o continente estavam altamente instáveis, e nessa situação, alguns poucos lemurianos que puderam se organizar decidiram abandonar a superfície e iniciar uma migração intraterrena. Cidades intraterrenas como Telos, abaixo do Monte Shasta, na Califórnia, ou Montserrat, abaixo de Montserrat, na Espanha, e outros pela Cordilheira dos Andes, abaixo do Lago Titicaca, foram destino de parte desses sobreviventes lemurianos. Uma outra pequena parte de sobreviventes acabaram em zonas do próprio território Atlante, e mesclaram-se entre eles. E outro pequeno grupo ainda tomou a decisão de ficar na Lemúria até as últimas consequências, tal qual o capitão que afunda junto com o navio. Do lado Atlante, a devastação não foi menos massiva, sobretudo por sua centralização em grandes metrópoles urbanas marinhas que foram alvos fáceis do reflexo do ataque. Também o perfil costeiro foi massacrado, ressaltando que pouca população saudável restou de todo esse episódio, e o caos e a anarquia se instalaram. Curiosamente, a grande pirâmide central de Atlântida ficou de pé, o que salvaguardou a capacidade de regeneração do ecossistema Atlante, assim como seus níveis vibracionais que impediram a invasão arconte em níveis vibracionais sutis mais elevados. Essas guerras também aconteceram em outras distintas colônias humanas extraterrestres, e essa é hoje a diversidade dos tipos humanoides que encontramos na Terra. Neste ponto, abre-se um parênteses para comentar algumas curiosidades buscando-se mapas de Atlântida, por exemplo, sendo o mais conhecido de todos o do jesuíta Athanasius Kircher, ressurgido quando em 2009 um jornal britânico publicou a notícia de que o Google havia localizado uma formação que se identificava na descrição do jesuíta. Foi quando então a ciência batizou a descoberta do Google com o nome de O Monte do Grande Meteoro. Referências há também nos tratados de Platão em Timeu e Critias. Então convergimos para a soma de diversas canalizações a respeito. É sabido que entre 115 e os 70 mil anos antes de Cristo, e por conflitos bélicos tanto neste planeta como em outros, houve finalmente um certo abandono de determinados projetos por parte da Federação de Sírios e das Pleiades. Literalmente se renderam e se foram. É possível, inclusive, nas disputas Anunnaki que vimos com a Grande Federação de Alcione e com o final da destruição de Lemúria e Atlântida, finalmente deram por impossível o projeto terrestre e abandonaram este planeta. Ainda que depois, de modo individual, facções sirianas e pleiadianas reingressaram pontualmente. Pela sucessão dos acontecimentos, se provocou rupturas de algumas facções pleiadianas e sirianas de suas confederações originais, que alguns denominam de raças dissidentes. Parte delas abandonaram a Terra e outras se foram para o interior da mesma na própria dimensão 3D, juntamente com parte de humanoides Anunnaki. Formaram uma coalizão de intraterrenos, fazendo valer, segundo alguns contratados, que eles são os verdadeiros terrestres, e que os demais são raças forasteiras e nós mesmos, o Homo sapiens, apenas fruto de hibridação. Embora hajam relatos de vidas passadas sobre Lemúria e Atlântida disponíveis na net, elas são muito inferior em número do que os relatos sobre, por exemplo, Roma e Egito antigos. Essa obscuridade sobre Atlântida se dá inclusive com pessoas sob hipnose de regressão, denotando que Atlântida não só foi apagada dos livros de história, mas também há algo como que uma barreira energética sobre o tema. Depois disso tudo, Lemúria estava acabada e Atlântida ainda viveria uma última idade de ouro. Em torno de 35 mil anos antes de Cristo foi a época que se oficializou o mandato da Federação de Alcione apontando as linhas vermelhas desse projeto, ou seja, a proibição do manejo de alta tecnologia e do desenvolvimento de experimentos genéticos. Se objetivava dessa forma uma nova sociedade atlante centrada no sentido da vida, uma sociedade despida do idealismo e afã pelo poder e a febre tecnológica que havia provocado sua destruição anterior. O chamado pelo auxílio dos mestres lemurianos remanescentes foi apoiada desde diversas partes do cosmos, oferecendo suporte para este novo projeto. Facções sirianas, pleiadianas, arcturianas e andromedanas, assim como da própria Terra, como a facção de Enki, somaram força a esta tarefa. Enki, o Anunnaki tido como criador da humanidade terrestre, viu uma saída para suas criaturas.
os humanos Sapien, que, em solo Anunnaki, há muito apenas viam o horizonte da dura escravidão, achou que podia ser uma luz no fim do túnel e começou a transladar humanos terrestres Sapiens para Atlântida, na intenção de repovoar um continente quase desabitado. As fêmeas Sapiens também cruzariam com as sementes de mestres lemurianos, igual às fêmeas migradas da Groenlândia pela glaciação. Todos estes dariam lugar aos Novos Atlantes. Uma raça aviária de seres ascendidos de sexta dimensão enviou um de seus mestres de alta hierarquia, o sábio entre os sábios, um filho arcangélico batizado de Thoth. Em sua primeira encarnação na Terra, um ser de consciência cósmica, cuja missão era fazer nascer a Nova Atlântida. Esse ser fundou escolas de mistérios, onde oferecia sua sabedoria para ensinar as leis que regem tanto as energias sutis quanto materiais. As escolas de mistérios de Atlântida podiam também ser denominadas como escolas de ascensão, uma tradição atribuída a Thoth, como descrito na Tábua Esmeralda, e seus saberes alquímicos herméticos. É dito que essas tábuas foram confeccionadas com um material indestrutível na cor verde esmeralda e estão guardadas as 7 chaves até que a humanidade esteja suficientemente madura para administrar esse saber poderoso. O que sabe-se de seus ensinamentos hoje são apenas fragmentos de um saber muito maior. Puseram assim em funcionamento as escolas de mistério em Atlântida e, com outras escolas iniciáticas de luz, dariam o suporte necessário a esta sociedade incipiente, oferecendo iniciação a muitas ciências tais como astronomia, geometria sagrada, geologia e o poder dos cristais, matemática, alquimia sagrada, química e etc. Se ensinava botânica não somente para conhecer a química intrínseca das plantas, mas também para entender seu manejo no plano sutil. Se aprendia a curar com elas, potencializando o efeito das mesmas, entrando em contato com o espírito da natureza, os devas, fazendo com que esses espíritos fossem convocados a auxiliar na cura dos pacientes. Essa pode ser a origem mais longínqua do xamanismo, pois, como vemos até hoje, o xamã, quando vai efetuar uma cura, pede apoio, permissão e presta reverência às plantas antes de usufruí-las. Muito diferente do que fazemos hoje. As tomamos e as cortamos sem nenhuma cerimônia, não sendo assim possível extrair todo o seu potencial intrínseco que se encontra no espírito da planta. Assim, é possível que o conhecimento xamânico no todo ou em parte venha desta última era de ouro atlante. Se implantou um plano de estabilização telúrica para o planeta, para a harmonização das energias, projetando a construção de grandes edificações, sobretudo as pirâmides em várias partes do globo, tanto em superfície terrestre como submarinas, e inclusive intraterrenas. Essas pirâmides se construíram com o emprego de alta tecnologia amparada pela Federação de Alcione, e sua diretriz de proibição do uso de alta tecnologia salvo para fins harmônicos. Muitas delas, no passado de Atlântida e Lemúria, tinham um poder regenerador para o ecossistema. Se podia dizer que viviam em sua própria matrix benfeitora, onde a quase ausência de enfermidades e a fertilidade de suas terras eram enormes. Essas pirâmides atlantes constituíam uma grande fonte de energia muito apreciada para a necessidade desse império, já que aproveitavam o fluxo da energia telúrica combinando-as com a energia do cosmos. Todas elas projetadas sobre grandes fileiras de quartzo que serviam sobretudo para guardar, administrar e redirecionar energias, além de poder armazenar uma quantidade enorme de informação. Nestas épocas, enquadradas em 32 mil anos antes de Cristo, inclusive amparada pela própria ciência histórica pela datação da argamassa das pirâmides encontradas na Bósnia, por exemplo, outras pirâmides que se enquadrariam nesta data seriam as pirâmides encontradas no centro da China, com o mesmo objetivo do equilíbrio terrestre, além de estarem complementadas por centenas de pequenas elevações monolíticas apontando para o céu. Na Nova Atlântida, a forma de governo era composta por um conselho de sábios presidido por um rei sacerdote. E isso foi assim por milênios como uma medida de precaução para proteger a nova população atlante. Em seu processo de instrução, os atlantes começaram a despertar potentes habilidades como telecinese, telepatia e mediunidade. Essas capacidades se davam devido às potências vibratórias herdadas dos mestres. Essas capacidades deveriam ser supervisionadas para que cada discípulo as utilizasse a serviço da luz,
não para interesses egoístas. Os pupilos, com maior capacidade em geral, possuíam o cabelo louro, quase brilhante, muito claros, de pele pálida e de grande estatura, guardando semelhança com a raça lemuriana primitiva, possuidores de elevada carga espiritual e eram denominados como os justos. Os milênios passavam e os Atlantes desfrutavam de boa governança com seus reis sacerdotes, e a vida sorria. A terra dos Atlantes dava frutos e se vivia em felicidade e abundância. Uma nova idade de ouro novamente nessas terras. A população foi crescendo, o comércio florescia e se organizavam partidos para participação no Conselho de Sacerdotes. Pouco a pouco, foram pedindo maior participação no governo e a mudança para um sistema onde se sentissem mais representados. A sociedade de Atlântida havia amadurecido, desejavam maior protagonismo e começavam, em parte, a andar sozinha, seguindo os bons costumes e o bom governo. Foi assim durante vários milênios, a última era de ouro que puderam desfrutar as terras atlantes. Platão, o grego, descreve a Atlântida pré-diluviana de muitos milênios depois, mas sua rica descrição serve para transportar-nos para aquelas maravilhas. Note o resumo da descrição de Platão sobre a Atlântida. O deus Poseidon teve 5 pares de filhos, todos homens. Dividiu o território Atlântico em 10 partes. O filho mais velho, o rei Atlas, de quem a ilha e o mar chamado Atlântico herdaram o nome, reinou sobre essa terra. A seu irmão seguinte tocou a extremidade da ilha, próximo às colunas de Hércules. Era tamanha a quantidade e riqueza de que eram possuidores que nenhuma outra família real ostentaria algo semelhante. Todas as cidades e os países podiam administrar os metais, fossem sólidos ou fundidos, e alguns dos quais só conhecemos o nome, como oricalco, que era então o mais precioso dos metais depois do ouro. A ilha mantinha um grande número de animais selvagens e domesticados. Todos os animais tinham pasto abundante da mesma forma nos pântanos, montanhas ou rios onde habitavam. Além disso, todos os perfumes que conhecemos hoje em qualquer lugar que seja, já se produziam nas ilhas naquelas épocas. Assim sendo, frutos duros que não serviam para o alimento, e todos aqueles com os quais condimentamos os alimentos, se davam lá em abundância no âmbito dessas ilhas. A cidade e o porto estavam protegidos por um muro de pedras. Construíram grandes torres e comportas nas cabeças das pontes nas entradas dos portos por onde passava o mar. Cobriram de bronze os muros que cercavam em toda a extensão e também de estanho. A Acrópole era revestida de oricalco e brilhava como fogo. Se colocou no palácio dos reis o mesmo que havia no interior da Acrópole. No centro se levantava um templo consagrado a Poseidon e sua esposa humana Atlante. Era um lugar imponente, pontuado por muralhas de ouro, onde estava gravado, como em outros tempos, que Poseidon havia dado ao mundo 10 descendentes reais. Todo o exterior era revertido de prata, salvo as extremidades que eram de ouro puro. Por dentro a abóbada estava toda adornada em ouro, prata e oricalco. Os muros, as colunas e os pavimentos todos estavam ricamente adornados. Se viam estátuas de ouro, a maioria denotando o deus Poseidon em seu carro conduzido por corcéis alados, tão alto que sua cabeça atingia o topo da abóbada do templo, e era rodeado de 100 rainhas montadas em golfinhos. Nessas épocas, havia na Terra muitas pequenas civilizações, e dentre elas 2 grandes impérios poderosos, Atlantes e Anunnaki. Sendo que a última era de ouro de Atlântida se defende que foi regida justamente por um dos mais poderosos líderes Anunnaki, aquele conhecido pelo nome de Enki, que em Atlântida foi chamado de Poseidon. A outra facção Anunnaki era liderada por seu irmão Enlil. Os irmãos Enki e Enlil tinham severas rixas entre si, e isso influenciou não só a história Atlante, mas a história perdida da humanidade. Foi entre os irmãos Enki e Enlil que se travou a Guerra dos Deuses, citadas nas inúmeras mitologias ao redor do mundo. Por fim, Poseidon foi destronado por revoltas das elites dominantes e de sacerdotes desviados, sedentos de poder, convulsionaram a sociedade atlante, provocando o fim da última Era de Ouro. Com o passar dos milênios, Atlântida tinha se convertido em uma potência na zona atlântica do mundo.
desenvolvendo colônias em diversas zonas da África, América e Groenlândia, com fins comerciais. Da mesma forma, se diz nas lendas que na zona amazônica se encontram fortificações, bem como símbolos atlantes circulares gravados nas rochas. Apesar de não contar com tanta tecnologia, a civilização atlante conquistou um vasto império. Existia, além de um próspero comércio, terras e recursos abundantes. Só que toda essa expansão estava apoiada na falta de retidão e moralidade. Se instalou a escravidão, onde parte do status quo se baseava em especial na quantidade de escravos que um cidadão atlante possuísse, e com o passar dos anos, uma parte importante da sociedade atlante era formada por escravos. Graças à tecnologia genética Anunnaki, se criaram novas raças de hominídeos escravos, todos de caráter muito regressivo. Fizeram experimentos genéticos sem nenhum tipo de moralidade, chegando a cruzar espécies humanas com animais para mero divertimento das elites em uma espécie de museu de horrores. Também a energia arconte influenciou para criar uma indústria para a venda do corpo feminino, através da prostituição. Intencionavam destruir a energia feminina, corrompendo o amor entre um homem e uma mulher, assim como o próprio poder da mulher como ancoragem da energia telúrica. Gaia, nosso planeta, é uma energia de consciência feminina, nossa mãe terra. Para controlar tudo isso, Atlântida possuía um terrível e numeroso exército, com uma tremenda força de choque. Contavam com esquadrões de gigantes das raças primitivas, cujo coração já se havia desviado, além da má utilização do saber das escolas de mistérios pelas elites. Um pequeno reduto onde sobreviveu a pureza de ser e do saber das antigas escolas de mistério de Thoth estavam condenadas à clandestinidade. Como bem dizem os escritos de Platão, Atlântida se encontrava num primeiro momento com 10 reinos atlantes, coordenados pelo governo central da capital situada na ilha de Undal, convertida em um reino pujante, e como todos os impérios começou a expandir, puseram seus pés em terras mediterrâneas na África e na Península Ibérica, formando um grande reino. Com o tempo, esse grande reino mediterrâneo-atlante se partiu em dois, baixo o governo de duas famílias tradicionais, uma ibérica, o chamado Reino de Tavóquia, e outro norte-africano. Sobre esse ponto, há disputas e polêmicas de distintos investigadores a respeito de situar Atlântida nos últimos anos. Estudos recentes sugerem que o texto de Timeu e Crítias de Platão, que nos chegaram por traduções da época medieval, haviam erros de tradução do texto grego clássico. Como, por exemplo, se diz que Platão realmente queria quisto dizer que a capital de Atlântida seria visível cruzando as colunas de Hércules, ou seja, o Estreito de Gibraltar. Isso corroboraria com as teorias propostas por universidades alemãs e espanholas que sugerem uma grande cidade com formas de círculos concêntricos enterradas cerca de 30 metros de profundidade no Parque Natural de Donana, na província espanhola de Huelva, observada tanto por medições de sonares marítimos quanto por satélites. Outras vertentes ainda sugerem a existência de Atlântida no Saara Ocidental, conhecido como Olho de Saara, uma estrutura de círculos concêntricos de 40 metros de diâmetro, de origem desconhecida. E para nós que gostamos de estudar tudo isso, podemos entender que não existe polêmica alguma e aceitar que ambas podem ter sido capitais atlantes, uma do reino ibérico e a outra do reino africano. Observemos que na obra de Timeu e Crítias de Platão recorre a informação extraídas da Grécia pelo sábio Solon, antepassado seu, ao redor de 500 anos antes de Cristo, que extraiu as informações de sua viagem ao Egito, diretamente da boca de sacerdotes egípcios, de onde retirou o relato da história do mundo antigo. Sabemos por diversas fontes que a civilização do Egito começou com muito boas intenções e acabou se tornando uma ditadura de uma elite de sacerdotes e monarcas, abusando do poder e oprimindo o próximo, corrompidos, repetindo-se a história. Solon conta, atônito, que o imparável Império Atlante foi vencido por uma coalizão de povos mediterrâneos encabeçados pela antiga Atenas. Se narra a história épica de uma Atenas que finalmente se encontrou sozinha diante do gigantesco inimigo e que finalmente, em um ato de heroísmo e ferocidade, conseguiu vencer. Essa versão levanta o questionamento de como uma jovem Atenas, praticamente sozinha, teria conseguido suplantar toda a potência do Império Atlante.
A variável nesta equação teria sido o fator Anunnaki, formando junto com Atenas uma coalizão. Desta coalizão secreta, já que esconder a verdade era uma das estratégias de guerra, a hipótese que se levanta é a seguinte: as informações canalizadas sugerem coisas parecidas aos textos de Platão, que considera que a conquista atlante se estendeu pelo Mediterrâneo e que os reinos ibéricos e norte-africano Atlantes foram pilares fundamentais na política expansionista pelo Mediterrâneo, representando cada qual as colunas de Hércules. Mas também sugere que neste processo de expansão se instauraram colônias atlantes na Itália, Santorini, Grécia, Ásia Menor, Líbia, Líbano, Israel e chegando até mesmo à Pérsia. E ousadamente se colocaram às portas do território Anunnaki do Oriente Médio. Há também informações canalizadas que apontam que em um primeiro momento os Anunnaki ofereceram apoio tecnológico para experimentos genéticos, mas que depois o Império Atlante obteve esse apoio de outras raças regressivas do cosmos. O porquê desta mudança não é claro, mas pode ter a ver com a rixa entre os dois irmãos e também principais líderes Anunnaki. Trata-se que a tensão entre o Império Anunnaki e o Império Atlante em algum momento se tornou tênue. Provavelmente, tanto Anunnaki quanto Atlantes ansiavam por dominação mundial e teriam que disputar por necessidade, mas os Anunnaki aprenderam com os erros das guerras anteriores e aprenderam a temer o ser humano, seu saber, sua alquimia e sua ligação telúrica com os 4 elementos, além de suas capacidades psíquicas. Aprenderam a levar em conta o fator humano feito do barro da terra. Se diz que essas colônias atlantes no Mediterrâneo se emanciparam das metrópoles e tentaram se livrar do poder atlante central. E para tanto estabeleceram uma coalizão. O relato do grego Solon diz que sacerdotes egípcios narraram a Solon que Atenas se encontrou sozinha no momento em que a guerra eclodiu e que heróica e milagrosamente venceu o poderoso Império Atlante. A hipótese é que neste desesperado momento para os povos mediterrâneos e sobretudo para Atenas é que surgiu uma oferta de ajuda Anunnaki, como que um milagre vindo do céu. E não apenas isso, mas pelo que advém do relato de Platão, o heróico exército grego, após a incrível vitória contra o Império Atlante, veio a perecer embaixo das águas do dilúvio. Durante anos, essa hipótese martelou a cabeça dos estudiosos do assunto, quando recentemente surgiram informações como, por exemplo, pessoas que viveram vidas passadas em Atlântida, como sacerdotes, que dizem que tudo acabou com o continente sendo invadido por diferentes raças e o consequente dilúvio. Friamente falando, se todas essas hipóteses estiverem corretas, é bastante plausível que os Anunnaki temessem o crescimento do poder Atlante, pois tratava-se de um rival sensacional. Ainda assim, para vencer, necessitavam contar com a participação obrigatória do fator humano terrestre. E a oportunidade chegou com esta guerra no Mediterrâneo. Imaginar uma guerra dessas causa vertigem, como grupos rivais de humanos gigantes e néfilins utilizando magia negra e a força telúrica da Terra para destroçar uns aos outros. Algo que só podemos imaginar em um jogo de videogame. Uma luta feroz respaldados por aparatos ultra-tecnológicos e poderes psíquicos além da imaginação. Eram tempos de guerra e a terra chorava ferida, cansada da iniquidade de seus filhos. Então, a própria mãe Gaia decidiu finalizar uma era, tal qual os relatos de Platão e Solon, que fatidicamente após a guerra veio o dilúvio. Dessa maneira, se neutralizou as forças das raças primigênias e, junto a isso, seu saber alquímico e espiritual, que era o legado da humanidade terrestre. Após o dilúvio, restaria apenas algumas pessoas humanas e poucas tribos de gigante néfilins que apareceram mencionados no Gênesis bíblico, e cujos restos são ocultados pela ciência oficial. É dito, porém, que o plano da Grande Federação de Alcione para a Terra é de uma humanidade livre, todavia respeitando a premissa de não intervenção no livre-arbítrio. Todos têm sua própria agenda, e os irmãos estelares estão voltando, não só para nos auxiliar a evoluir, mas também para reparar seus próprios erros do passado com o abandono do Projeto Terra, evoluindo assim eles próprios. Então é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se quiser saber mais sobre esta fascinante história, assista a playlist da Saga Anunnaki aqui no canal Multiverso. Muito obrigada por assistir e até a próxima!